filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, lhe entreguei, ou tenho dado nas tuas mãos Jericó, seu rei, os homens valentes e valorosos. Amém? Se assente por bondade. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus está aqui, irmão, amém? Você crê nisso? Deus está aqui. Igreja, certa vez Deus chega para Moisés e diz: Moisés, separa um de cada tribo, um líder dos seus antepassados de cada tribo, e vai, faça reconhecimento da terra que eu, o Senhor, darei a vocês, a terra de Canaã. Aí então Moisés separa um de cada tribo, totalizando 12 homens. Quantos homens? Quantos homens? 12. Os 12 estavam Josué e Caleb. Qual que era o objetivo aqui? Moisés chega para eles e fala: olha, vão até a terra, observem se o fruto dessa terra é um bom fruto, observe se a terra é uma terra fértil. A Bíblia fala que eram épocas de uvas, então para que eles trouxessem um cacho de uva para mostrar para o povo que de fato a terra era fértil. Gui, mas não só os frutos dessa terra. Moisés fala: olha só, além dos frutos, olhem para os homens, olhem para o povo, se o povo é um povo em grande quantidade ou não. Olha a força do povo, se é um povo forte ou não. Mas além de olhar para a terra, para o fruto, para o povo, também olha para as cidades. Observem se as cidades são fortificadas, os muros dessas cidades. Eles foram terra, fruto, povo, quantidade do povo, força do povo, cidade. Eles foram. A Bíblia fala que eles cumpriram aquilo que Moisés pediu a eles, então eles voltaram com o relatório. Aí chegaram para Moisés e disseram: Moisés, está aqui, ó, isso aqui vamos ver que é o cacho. Está aqui a fruta, é grande, é boa. Moisés, o cacho é bonito de se ver, é uma terra boa, fértil. O fruto dessa terra é maravilhoso, é muito bom. Só que há um problema. Nessa terra há gigantes, e as cidades são fortificadas. Os muros dessas cidades são muros altos. A Bíblia fala então que Caleb interrompe eles e diz: não, se a gente subir nessa terra, nós sairemos vitoriosos. Aí então os 10 se metem na conversa e não. Nessa terra gigantes, eles são fortes. Se a gente ir até eles, vamos perder. A Bíblia fala que o povo então se ira e murmuram contra Deus dizendo: Moisés, que bom que fosse que a gente tivesse ido lá no Egito, no deserto. Agora Deus nos traz até aqui para que nossas mulheres, nossos filhos morram a espada na mão desses homens. Não, se você não entender isso aqui, a Bíblia fala que Josué e Caleb rasgam suas vestes. Eita glória, Deus é bom. E no momento onde 10 estavam falando: a terra tem gigante, as cidades são fortes, não tem como, Josué e Caleb rasgam suas vestes e diz: se o Senhor se agradar de nós, não é a força do meu braço, não é a minha força, não é a minha capacidade, Ele nos dará a terra que emana leite e mel. Aleluia. Você entendeu isso aqui, meu irmão? A questão é, irmão, todos nós vivemos em uma sociedade. Sociedade é um grupo de pessoas no mesmo lugar. Então se você vive numa sociedade, você está apto a estar em ambientes que há pessoas que não servem a Deus. Você já vai entender. Se você está numa sociedade, você vai para a escola, para o trabalho, para um restaurante, você pega um ônibus, você vai no mercado, você vai em qualquer área, e nesses ambientes
há pessoas que não servem a Deus. Amém, igreja? A questão é, se você está nesses ambientes, frequenta esses ambientes, estão nesses ambientes dia após dia, todo dia da semana, você está fadado a estar em ambientes que há pessoas que não servem a Deus. Ok. Então, se você está em ambientes que há pessoas que não servem a Deus, então você olha as mesmas aulas, você olha os mesmos restaurantes, você olha as mesmas ruas, os mesmos ônibus, você olha o que todo mundo olha. A questão é, os 12 viram os mesmos gigantes, os 12 viram os mesmos frutos, os 12 viram as mesmas cidades, só que 2 tiveram visões diferentes. A questão é, entenda de uma coisa aqui. Nosso problema é que eu frequento uma igreja um pouco tradicional. Meu pai é meu pastor. E a gente está numa igreja muito legal, muito abençoada. O Rodrigo, né? Vulgo Mosquito, está lá brigando com a gente. Desculpa, Rodrigo. E é uma igreja tradicional. A questão é que tem muitos jovens que, agora essa palavra é para os jovens adolescentes dessa igreja. Nós jovens muitas vezes falamos para a geração passada, que a geração passada é uma geração antiquada, quadrada, uma geração ultrapassada, a visão deles é fechada, e a gente erra com uma coisa. A geração passada, os irmãozinhos de cabelo branco, tem algo que a minha geração não aprendeu ainda. É que se você vê uma pessoa, um irmão que frequenta cultos há 50 anos, a opinião deles é muito mais distante da opinião do mundo do que da minha geração. A visão deles é muito mais diferente, distante, longe da opinião, da visão do mundo do que a minha geração. Hoje em dia, infelizmente, eu tenho 18 anos, eu me formei agora na escola, em dezembro. Graças a Deus. Eita glória. E se eu falar para vocês que hoje em dia há jovens, há adolescentes que frequentam culto de segunda a segunda, estão aqui todos os cultos, mas falam muito pior, conversam, seu vocabulário é muito pior do que adolescentes jovens que nunca nem estiveram aqui dentro. E eu vou apertar um pouco mais. Hoje em dia há irmãos que frequentam cultos, são líderes, fazem atividades, dão dízimos, são dizimistas fiéis, só que agem muito pior, falam muito pior do que pessoas que nunca nem estiveram aqui dentro. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não te chamou para falar como o mundo fala. Deus não te chamou para andar como o mundo anda, agir como o mundo age. Atos 1:8, e receber poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Deus te chamou para falar como Cristo fala, andar como Cristo anda, olhar como Cristo olha. Deus te chamou para ser remanescentes, não falar como o mundo, não agir como o mundo age. Ei! Você pode ser chacota no seu trabalho por falar da palavra de Deus. Podem fazer piada com você por você pregar o evangelho. Só que vai chegar naquele grande dia, você não vai ouvir apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Chegará naquele grande dia, você vai escutar benditos de meu Pai. Aleluia, você está aí, crente? Você está aí, crente? Podem fazer piada contra você, podem fazer brincadeirinha com você, mas bata no peito e fala o que Paulo disse em capítulo 1 de Romanos, verso número 6: não me envergonho do evangelho. Deus está levantando uma geração de crente que não se envergonha da palavra, não se envergonha do evangelho, vai incendiar uma geração perdida lá fora, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Então, se os 12 viram os mesmos frutos, os mesmos gigantes, as mesmas cidades, entenda de uma coisa: não é porque você olha o que todo mundo olha que você deve ter a mesma visão. Eu falei aqui, para de falar o que todo mundo fala. Para de pensar como todo mundo pensa.
Enquanto há muitos que apontam para o seu trabalho, as pessoas que estão no seu trabalho dizendo: lá, ninguém tem mais jeito. Lá, não há mais esperança. Para de apontar para a tua casa, dizer que a tua casa é um celeiro de desgraça. Comece a declarar que a tua casa é um celeiro de bênçãos. Para de olhar para o seu trabalho e dizer que o seu trabalho não tem mais jeito. Comece a declarar que o seu trabalho é um campo missionário. Você crê nisso? Então, Deus não te chamou para ter as mesmas visões que todo mundo tem. Os 12 viram os mesmos gigantes. Os 12 viram tudo, mas 2 tiveram uma visão diferente. E quem são os 10, Jonathan? Sabe quem são os 10? Os 10 é aquele tipo de crente quando vem o primeiro gigante, quando vem o primeiro muro, larga o ministério. Quando o primeiro gigante aparece, larga tudo, joga pro ar, porque não reconhece o tamanho do Deus que ele serve. Sabe quem são os 10? Os 10 é quando vem a primeira crise. Os 10 é quando vem a primeira calúnia e largam tudo. Lembra de Jesus? Jesus operando, curando, batizando, transformando, operando maravilhas. E os discípulos: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus curando, paralítico andando, ressuscitando mortos. Eu sei quem é Jesus. Agora, quando veio a tempestade, quando veio o vento, não conseguiram saber quem era Jesus. Ei, deixa eu falar uma coisa. Se você olhar para os frutos, olhar para as árvores, olhar para a terra boa, Deus é Deus. Agora, se você olhar para os gigantes, para as cidades fortes, Ele continua sendo Deus. Jonathan, eu não entendi. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Se o gigante é um medo, é um trauma, é uma palavra contrária dita lá atrás. Meu Deus, eu sinto Deus aqui. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Eu não sei se esse gigante é a crise batendo na tua porta. Eu não sei se esse gigante é um complexo de inferioridade, mas Deus me traz aqui para dizer para alguém: esse gigante perto do Deus que tu serve. Oh meu Deus, aleluia, eu sinto Ele aqui. Esse gigante perto do Deus que tu serve não é gigante. Esse trauma perto do Deus que tu serve, essa angústia perto do Deus que tu serve, Deus me traz aqui para te dizer: se a tempestade te causa medo, se a tempestade te causa dor, Jesus anda por cima dessa tempestade para te dizer que aquilo que tu tem medo, aquilo que tu tem pavor, Jesus tem domínio. Aquilo que você tem angústia, aquilo que te traz o medo, aquilo que tira a tua noite de sono, Deus diz para alguém aqui nessa manhã: eu tenho controle. Eu tenho controle nas minhas mãos. Eu ando por cima da tempestade. Eu sou Deus. Uau, eu sinto Deus aqui, pastor. Aleluia. Chora mal a séria. Não é porque o gigante se levantou que você tem que largar o ministério. Não é porque a crise bateu na porta que você quer abandonar a sua família. Oh meu Deus. Oh aleluia. Esse gigante perto do Deus que tu serve não é nada. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Entenda de uma coisa. Lembra de Jó? Jó tinha tudo, perdeu tudo. Só que lá na frente Jó vai dizer: Deus, ei, antes eu só ouvia falar, agora meus olhos te contemplam. Sabe o que Jó estava dizendo? Quando tinha tudo, quando tudo estava bem, quando a conta estava verde, quando eu tinha noite de sono, quando ninguém apontava dedo, eu não te conhecia. Só que a dificuldade, a perca, o medo
serviu para uma coisa. Porque através do medo da dor, da angústia, agora eu te conheço. Pois eu reconheço que a minha perca não é maior do Deus que eu sirvo. A minha angústia não é maior que o Deus que eu sirvo. Você está aí, crente? Você está aí, crente? Então entenda de uma coisa, gigante pode se levantar. Só que o gigante se levanta para glorificar o nome de Deus. Porque o gigante se levanta, mas se levanta para cair. Amém? A Bíblia fala então que Moisés fica velho, e aqui eu encerro. Moisés fica velho, 120 anos, e precisa ter um sucessor. Olha, Moisés, você não vai passar do Jordão. Ok. Então Deus levanta Josué. Passa-se algumas coisas, e aqui chega onde eu queria chegar. A Bíblia fala então que Josué e o povo chegam em Jericó. Jericó estava firmemente fechada, porque eles tinham um bom número. Então, por medo do povo de Jericó, eles fecham a cidade. A questão é, quando Josué chega na cidade de Jericó, a Bíblia fala que Deus fala com Josué, diz: Josué, ei, você não lutou ainda, não houve guerra, não houve batalha, você nem entrou em Jericó ainda, mas está vendo Jericó? Eu, o Senhor, já lhe entreguei. A Bíblia fala então quando Josué, voltando um pouquinho, ele assume o povo, talvez com medo, pastor. Imagina, Moisés foi usado, o mar se abriu, nuvem de dia, coluna de fogo à noite, maná caindo do céu, água da rocha. O que eu vou fazer? Aí Deus é tão maravilhoso, quando Josué assume, Deus fala: ei, você está com medo, né? Mas não tenhas medo, seja forte, seja corajoso. Eu, o Senhor, serei contigo, e aonde você pôr a planta dos seus pés, eu, o Senhor, aleluia, aleluia, eu sinto Deus aqui. Eu, o Senhor, te darei. Josué, escuta isso aqui, igreja. Você nem lutou ainda, não houve batalha, não houve guerra, mas está vendo Jericó? Já lhe entreguei. Era Deus dizendo para alguém aqui nessa manhã: para de perder noites de sono. Uau. Aleluia, sinto Deus aqui. Para de se desesperar à toa. Aleluia. Os sonhos que eu tenho para você, os planos que eu tenho para você, os projetos que eu tenho para você, para sua casa, para sua vida, para o teu ministério, eu não estou preparando. Os sonhos, os projetos que eu tenho na sua vida, na sua casa, no seu ministério, já estão prontos. Levante sua mão para o céu, levante sua mão para o céu. Você é muito calmo aqui para declarar para alguém. Deus fala para alguém aqui nessa manhã: para de se desesperar à toa. O ministério que eu tenho para você já está pronto. Eu não preparo bênção para ninguém, eu preparo você para receber as bênçãos. Josué, Jericó não era o teu inimigo, aleluia. Jericó não era o teu adversário. Jericó não é apenas uma palavra jogada ao vento. Jericó já é tua, Josué. Os sonhos já são seus, o projeto já é teu, o ministério já é teu. Aquilo que eu prometi para você lá atrás, eu não estou preparando, é você que eu estou preparando, Josué. Os sonhos, os projetos, os planos já estão prontos. Chora mal a séria. Aleluia. Josué é o seguinte: durante 7 dias, separa 7 sacerdotes, chama os homens armados. Durante 6 dias, vocês darão uma volta na cidade. No 7º dia, vocês darão 7 voltas. E quando os sacerdotes tocarem os instrumentos, o povo em silêncio. Aí quando os sacerdotes tocarem os instrumentos, o povo dará um grande brado e os muros cairão. Igreja, para a gente encerrar,
Você já viu o muro cair com um grito? Vai lá, responde, sim ou não? Não? Eu nunca vi. Você já ouviu o muro cair com barulho de pandeiro? Com barulho de bateria? De guitarra? Sim ou não? Você já ouviu sim ou não? Então fazia sentido? Sim ou não? Fazia sentido dar 7 voltas no último dia. E o grito, o barulho do berrante, do chifre do carneiro, dos 7 sacerdotes, fazendo que o muro caísse. Faz sentido sim ou não? Não. Mas eu te pergunto uma coisa. Fazia sentido aquele segundo o coração de Deus? Uau. Fazia sentido um dos maiores reis de Israel na sua casa ser o menor, o mais fraco, aquele que ninguém dava nada? Fazia sentido? Sim ou não? Fazia sentido um dos maiores missionários depois de Jesus ser alguém que aprendeu lá atrás, mas ao mesmo tempo matava muitos crentes? Sim ou não? Não? Fazia sentido água sair da rocha? Sim ou não? Entenda de uma coisa, a promessa não precisa fazer sentido. Aleluia. Você está aí, crente? Você está aí? Promessa não precisa fazer sentido. Se Deus prometeu uma coisa para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida, diz Deus para alguém aqui: embora você não se sinta capaz para realizar a obra que eu te dei, embora você não se sinta capaz para realizar o projeto que eu te dei, eu não estou à procura de pessoas capacitadas, eu estou à procura de pessoas disponíveis. Embora você não se sinta capaz de realizar essa obra, você olha para você e você não vê nexo, não vê sentido nisso, mas diz Deus para alguém: Ele não precisa fazer promessas que fazem sentido. Jericó é grande, Jericó é forte, Jericó é armada, mas diz Deus para alguém aqui: Jericó já é sua. Quando você podem glorificar Deus essa palavra, se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Ei, não precisa fazer sentido. Aí talvez para alguém que Deus está prometendo que a sua casa seria um celeiro de bênçãos. Feche seus olhos, feche seus olhos. Sinto Deus aqui, sinto Deus aqui, sinto Deus aqui. Talvez para alguém Deus prometeu que a sua casa seria um celeiro de bênçãos, mas no momento só você serve a Deus. Talvez Deus prometeu para alguém que os seus filhos serão um motivo de exemplo, de alegria, mas no momento o seu filho só te causa dor. Talvez Deus prometeu para alguém que você seria um pregador do evangelho, mas no momento você não consegue nem falar na frente do público. Deus está dizendo para alguém: promessa não precisa fazer sentido, mas descansa, porque Jericó já é sua. Chora mal a séria. Abraça quem está do seu lado, abraça quem está do seu lado, abraça quem está do seu lado. E por alguns minutos eu te convido a fechar os seus olhos. E por alguns minutos eu te convido a interceder por essa pessoa que está do seu lado. Talvez o gigante que está te afrontando é uma angústia, é um medo, é um trauma, é uma palavra contrária. Talvez o gigante é uma calúnia que fizeram contra a sua casa, contra o seu ministério, contra a sua vida. Mas diz Deus, alguém, pelo poder que há na palavra, a corrente vai ser quebrada, o laço vai ser desfeito, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, da tua casa, do teu ministério, dos teus. Quem recebe essa palavra, dê um brado de vitória. Chora mal a súria. Isso. Ore por quem está do seu lado. Deus está derramando bálsamo através da sua vida. Deus está recebendo alívio, liberando alívio na tua casa. Por alguns segundos, ore. Tem ansiedade sendo curada, depressão está sendo curada. Não precisa fazer sentido. Eu sou o Deus de promessas. Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que você não sabe, mas
mas eu farei você ser pai de uma geração. Choramal Assuri, Miramal Assúria. Sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Choramal Assúria. Aleluia, aleluia. Eita glória. Choramal Assúria, Nimal Asséria. Talvez você não saiba, mas essa pessoa que está do seu lado, há um gigante que está fazendo perder noite de sono. Choremetal Assu. Talvez essa pessoa que está do seu lado não consegue dormir mais em paz. Talvez o gigante se levantou, mas diz Deus para alguém: esse gigante se levantou, mas é para que o nome dele seja glorificado. Oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia. Ore comigo, Espírito Santo, muito obrigado, pois a tua palavra foi pregada. Deus, aonde tiver um coração, Pai, sedento pela tua palavra. Deus, muito obrigado, pois o Senhor é um Deus de promessas. Muito obrigado, porque o homem pode mentir, o homem pode fazer calúnia, mas Deus, o Senhor não mente, o Senhor não erra, o Senhor não lança promessas em vão, o Senhor não lança promessas ao vento. Deus, Tu és o Deus de promessa, Tu és um Deus que cumpre, Tu não és filho do homem para que minta e nem se arrependa. Deus, Tu és um Deus que não mente. Chora mal a súria. Deus, eu oro sobre a vida dos teus filhos, Pai. Esse gigante não tem domínio sobre a casa dos teus filhos. Esse gigante não tem domínio sobre o ministério dos teus filhos. Esse gigante não tem domínio sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu começo a orar a cada vida, a cada lar, a cada casa, a cada casamento que aqui está, Jesus. Esse gigante não vai acabar com o casamento, não vai ter noite de morte, vai ter festa de alegria, pois aonde a tua presença está, gigante cai por terra. Aonde a tua presença está, corrente é quebrada. Aonde a tua presença está, o laço é desfeito. Chora mal a súria. Deus, muito obrigado, pois o Senhor é um Deus que faz. E é por isso que nós agradecemos por essa manhã, Jesus. Amém e amém.